Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, eu vim gravar aqui para vocês um Jornal do MAS especial Países, aquele que nós fazemos com um mapa da Ásia. Claro, nós estamos estudando este grande continente na lousa, mas vocês perceberam que a minha voz não está das melhores, ela está rouca, nem por isso nós vamos deixar vocês sem um vídeo, é claro, hoje. E nós vamos começar hoje a última região do continente asiático. Isto mesmo, a Ásia Central. Então, depois de uma grande viagem, uma longa viagem, percorrendo 40 países da Ásia, nós chegamos no coração do continente. E é onde nós temos aqueles países com nomes diferentes, mas que têm em comum o sufixo tão no final. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. O sufixo tão quer dizer países, povos. Então, Cazaquistão, país dos cazaques. Uzbequistão, país dos uzbecos. Povo uzbeco. Turcomenistão, país dos turcomenos e assim por diante. E hoje nós vamos começar com o maior deles, o mais importante deles, que é o Cazaquistão, um dos 10 mais extensos países do mundo. Bem, depois desta apresentação, lembrando a vocês que são 5 países, eles faziam parte da antiga União Soviética, que era composta por 15 países, e estes países eles eram chamados de países da Ásia Central ou países muçulmanos, porque apesar da União Soviética ser efetivamente um país ateu, é óbvio que a União Soviética ela tolerava, digamos assim, algumas manifestações religiosas. Por isso, chamados então de países muçulmanos. Mas vamos lá, gente, ao Cazaquistão. Sua população é de cerca de 19 milhões de habitantes, o que o torna o 64º país mais populoso do mundo. Sua área é do tamanho da nossa vizinha Argentina, o segundo mais extenso país da América do Sul. São mais de 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, o que o torna o 9º mais extenso país do mundo. A densidade demográfica é baixíssima, de apenas 7 habitantes por quilômetro quadrado. Taxa de urbanização também é baixa, não chega a 60%, muito embora nós tenhamos 2 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Almaty, com quase 1.900.000, e a antiga Astana, que hoje é chamada de Nur-Sultan, a atual capital do Cazaquistão, com seus quase 1.200.000 habitantes. O crescimento vegetativo é típico dos países emergentes, 0,9% ao ano. Percentual de imigrantes, como é muito comum entre os países muçulmanos, é elevado, 20% da população é estrangeira. Ainda herança da formação dos povos soviéticos, que havia uma mistura de etnias, a chamada política do liquidificador. A distribuição etária já tem uma tipicidade característica de país emergente. Há uma diminuição do número de jovens, com 26%, e o número de idosos é de cerca de 8%.
Os gastos com a saúde equivalem a 3% do orçamento. A expectativa de vida é de 66 anos para os homens e de 76 anos para as mulheres. A taxa de natalidade é de cerca de 16 por mil. A taxa de mortalidade é a metade. Daí resulta numa taxa de crescimento razoavelmente elevada. A taxa de mortalidade infantil ainda está aquém daquilo que sugere a Organização Mundial de Saúde. A taxa de analfabetismo, no entanto, herança também da época soviética, é apenas traço. E educação é obrigatória, aquilo que no Brasil nós chamamos de ensino fundamental, portanto até os 15 anos. É uma república presidencialista, assim como o governo, mas na prática funciona como se fosse um país parlamentarista, uma vez que existe o chefe de Estado, que é o presidente Kassim-Jomart Tokayov, e o chefe de governo, que é quem efetivamente cria o gabinete e o secretariado que administra o país, que é o Askar Mamin. Ambos assumiram em 2019. As Forças Armadas são modestas pelo tamanho do país, 39 mil soldados, e o orçamento igualmente modesto, pouco mais que $1,5 bilhão. Em relação à economia, ela é bastante significativa. Nós temos indústrias bem variadas, de diversos setores: a petroquímica, a carboquímica, a metalurgia, a siderurgia, a química e a de ponta nuclear. Há destaque também, em parceria com a Rússia, para a indústria aeroespacial. No setor da agropecuária, o país não tem solos e climas que a favoreçam. No entanto, ela se destaca no trigo, na batata, nas hortaliças e no melão. Já os recursos naturais, uma das áreas mais extraordinárias do planeta, tanto em quantidade quanto em variedade. O petróleo, gás natural e carvão mineral, que são combustíveis fósseis. O país que está entre as maiores produções do mundo nesse setor. E aí nós temos os minerais metálicos, numa variedade extraordinária: ferro, manganês, cromo, níquel, cobalto, cobre, molibdênio, chumbo, zinco, alumínio, ouro e o urânio. O petróleo, uma reserva bem satisfatória de 30 bilhões de barris. A água também, nós que viemos da grande escassez do Oriente Médio, quando temos uma abundância de água deste quilate, a gente fica até admirado. São quase 6 mil metros cúbicos por cada habitante. Em relação à eletricidade, são mais de 100 terawatts-hora. A população economicamente ativa, nós temos 15% no setor primário, 20% na indústria e cerca de 2/3 no setor de serviços. Em relação ao desemprego, ele é inferior a 5%, mas mesmo assim, ele está naquela faixa que a gente pode considerar de pleno emprego. O turismo movimenta muito pouco, é um ponto falho do país, apenas 2,5 bilhões de dólares, cerca de 1/3 do turismo brasileiro. O orçamento do país é de quase 40 bilhões de dólares por ano e a inflação é de média para alta, superior aos 7%. Em relação às finanças, a moeda é própria, é o tenge. São 420 tenge para comprar $1. O produto interno bruto de $500 bilhão, o que dá uma renda per capita praticamente o dobro da brasileira, 27.500. O crescimento da economia, apesar do ano passado ser um ano complicado, foi bastante razoável,
de quase 5%. Destaque também para a balança comercial muito favorável. As exportações, quase 50 bilhões de dólares. As importações, pouco superior a 30 bilhões de dólares. Os grandes parceiros, Rússia, China e Itália. Em relação à infraestrutura e qualidade de vida e conforto, as ferrovias é um bom sistema ferroviário, praticamente metade do brasileiro, com um país que tem 1/3 do tamanho do Brasil. Portanto, uma densidade ferroviária superior à brasileira. Já em número de aeroportos, também um número bastante significativo. A telefonia praticamente tem a mesma densidade da brasileira. Os celulares estão bem acima, praticamente um celular e meio para cada habitante. A internet atende basicamente ao mesmo percentual do Brasil, cerca de 80% da população, só que eles dispõem de uma banda larga mais eficiente. 3/4 dos usuários dispõem de banda larga. É isso, meus amigos. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente. Até a próxima.